encontrado dentro do contexto que está próximo do meu coração, de pessoas que estão próximas a mim, eu tenho encontrado uma fala que tem se repetido cotidianamente, que é algo relacionado a brechas e relacionado a retaliações. Então, o que eu tenho notado é que as pessoas estão com medo de se envolver com a obra de Cristo, com a obra de Deus, com a proclamação do Evangelho, por causa de um certo medo que se coloca, um certo pavor que se coloca por causa desse tema, brechas e retaliações. Então, antes de começarmos, eu gostaria de iniciar com você lendo 3 textos como uma base, como algo que vamos trabalhar nessa noite. O nosso primeiro texto, ele está na Epístola de Paulo aos Efésios, tá bom? Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o verso é o 27. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 27. É um texto talvez bem conhecido. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Ok? O nosso segundo texto está na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, aí fica difícil, né? Capítulo 2, verso 10 e verso 11. Podemos ler? Diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu vos perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, é por causa de vós, e isso faço na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus desígnios, os seus planos, não ignoramos as suas intenções. Então, Paulo, nessa segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 10, verso 11, ele fala que o diabo ele tem, Satanás tem desígnios, planos, intenções, tá bom? Último texto, 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso é o 18. Por isso, aqui é Paulo dizendo, por isso, quisemos, ou eu quis ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, não somente uma ou 2 vezes, contudo Satanás nos barrou o caminho. Ok? Então, o nosso tema aqui é o quê? Brecha, retaliações, tá? Mitos e verdades que estão dentro desse contexto da batalha espiritual. Então, eu trouxe aí para vocês 3 textos, tem mais um que eu vou deixar para o final. Esses 3 textos, Epístola de Paulo aos Efésios 4, 27, fala: não dê lugar ao diabo. A segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11, mostra e revela que o diabo tem planos, tem desígnios, tem planos, tem tarefas. Ele vai investir de alguma forma contra a vida da igreja, contra mim, contra a sua vida. Em 1 Tessalonicenses, Paulo deixa muito claro que não teve somente a intenção, ele desejou por 2 ou mais vezes ter um momento com essa igreja de Tessalônica, e ele foi impedido. O texto é claro, o testemunho de Paulo está falando: Satanás impediu o meu caminho, eu não consegui chegar, porque Satanás, de alguma forma, ele me impediu de estar com você, ou com vocês. Então, como o tema é denso, polêmico, quente, eu queria primeiro traçar uns parâmetros aqui. Este tema é um tema polêmico, este tema é um tema complicado, este tema
é um tema que envolve uma certa polêmica. Então, eu gostaria de deixar isso claro para você. Aqui a gente não está e não tem o desejo de fazer polêmica por polêmica. Ninguém ganha com isso. Tá bom? Então, por mais que o tema seja polêmico, ele precisa ser tratado, ele precisa ser analisado. Nós precisamos conversar sobre isso. Então, eu preciso enfrentar esse tema, ainda que ele seja um tema polêmico. Segundo ponto, eu preciso desconstruir uma ideia. E desconstruir ideias populares que estão impregnadas na nossa mente e no nosso imaginário religioso não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito trabalhosa. Desconstruir algo que já está embutido, já está dentro do nosso imaginário, é complicado. É como eu fosse invadir a sua casa e falar para você, ó, retira esse móvel daqui, coloca esse móvel ali. Você fala, é minha casa. Como é que tu vai entrando aqui dentro, vai dando ordem, mandando tirar isso, tirar aquilo, colocar ali, tirar para cá, baixar para lá? Entendeu? Você vai se sentir desconfortável, por quê? Porque eu vou querer ajustar alguma coisa dentro da tua casa e na tua casa manda você, né? E eu estou entrando lá na sua casa e falo, isso aqui não pode ficar aqui, isso aqui. Então, o imaginário religioso, ele funciona mais ou menos dessa forma. Eu, ao longo da minha caminhada cristã, você, ao longo da sua caminhada cristã, foi colocando parâmetros, foi colocando situações imaginárias na sua mente, que eu preciso, de alguma forma, desconstruir isso. E isso não é uma tarefa fácil. Porém, é algo necessário, tá? Porque esse imaginário, às vezes, está nos distanciando do Evangelho, está nos distanciando da proclamação verdadeira do Evangelho. Vamos imaginar essa situação. Imagine que o Evangelho está sobre camadas de ideias que talvez não seja o Evangelho. Eu tenho que entrar por todas essas camadas e acessar o Evangelho e resgatá-lo e trazer para o lugar em que ele deve estar, porque ele está sobre várias camadas que talvez não sejam de fato o Evangelho na sua clareza. Por isso que esse segundo ponto é muito complicado, porque eu tenho que desconstruir algo que talvez no meu e no teu imaginário é algo que você tenha como verdade absoluta. E às vezes, eu e você estamos crendo em muita coisa que não é o Evangelho. Às vezes, eu e você estamos crendo e acreditando em coisas que não tem nada a ver com o que Jesus e seus apóstolos falaram ou ensinaram. Então, esse meu trabalho, essa minha tarefa hoje é complicada, é difícil. Mas eu gostaria que você desse assim, com carinho, escutasse isso que eu estou te falando nessa noite. Você me desse um voto de confiança nessa noite. Eu peço o teu voto de confiança, para nós juntos entendermos isso. Tenha em mente que aqui eu tenho que levar em consideração a revelação bíblica. Eu não posso partir, o meu pressuposto, ele não pode ser o meu ponto de partida, ele não pode ser a minha experiência. Porque imagine aqui, enquanto nós estamos aqui, se nós formos solicitar a experiência de cada um, e por meio dessa experiência nós vamos dizer assim, vamos decidir doutrinas. Imagina, Sibeli vem com a experiência dela, Duda Cadela, Flávio São Cadela, eu com a minha experiência, e isso aqui vai virar uma torre de Babel. Porque o Flávio São falar, não, a minha experiência foi assim, foi assada. Eu falo, não, Flávio, a minha foi melhor, a minha tem que ser regra de fé. Aí eu falo assim, não, nenhum de vocês estão certos. A minha experiência tem que ser regra de fé. Então, eu não posso partir de um pressuposto
experimental, minha experiência. Fala, poxa, eu tive uma experiência, eu não vou levar em consideração a minha nem a sua experiência. Eu preciso levar em consideração o que o texto diz. O texto é inspirado, o texto é a palavra de Deus, e o texto é que coordena e deve coordenar a nossa vida, e não a nossa experiência. A experiência é algo particular, é sua experiência. Mas toda experiência, ela tem que nascer do texto bíblico. O que muitas vezes ocorre dentro desse campo de batalha espiritual é que as pessoas têm uma experiência e vão atrás do texto tentar encaixar a sua experiência e adequar a sua experiência ao texto bíblico. E para fazer isso, às vezes você tem que distorcer o texto. Você tem que fazer com que o texto sagrado, hermeneuticamente falando, exegese, interpretação do texto, o texto destoie daquilo que de fato ele é. Você tem que dar uma... Eu gosto de brincar, você tem que fazer um sambariló no texto para ele soar aquilo que você diz que a sua experiência está sendo validada pelo texto bíblico. Então, muitas vezes isso acontece. Então, a minha experiência aqui, ela não pode ser levada em conta. Ela é secundária. A minha e a tua experiência. Eu preciso olhar o texto. O que o texto diz? Ele é o meu pontapé inicial. Ele é a minha bússola. Ele é o meu porto seguro. Ele é o meu norte. É por meio do texto bíblico que eu me guio. Não por meio da minha experiência. Ainda que a minha experiência seja fantástica, fabulosa, é minha experiência. Eu preciso validar ela, ou fazer com que ela passe, sim, uma investigação. O texto ele tem que cruzar os braços e falar, vem cá, coloca aqui a tua experiência, eu quero analisar o texto bíblico. Por quê? Porque senão qualquer experiência pode ser levado em consideração como um fundamento para regra de fé e prática. Aí nós estamos numa torre de Babel. Aí nós não temos um juiz, um padrão, porque se a nossa experiência é o que vale, qualquer experiência de qualquer pessoa vale. Então nós não temos como julgar mais nada. Acabou. E a Bíblia diz com clareza que eu devo julgar todas as coisas. A Bíblia diz, através de Jesus Cristo, que eu devo fazer um juízo, sim, pontual, porque às vezes, muitas vezes, fora de um contexto, a gente pega aquele verso lá, não julgueis. E Jesus fala em João, capítulo 7, se não me falha a memória, ele diz assim, julgai segundo a reta justiça. Os de Bereia, os irmãos de Bereia, diz lá o texto, foram conferir nas Escrituras se tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando era conforme as Escrituras. O próprio apóstolo Paulo mais tarde vai dizer, analise tudo. Tudo tem que ser analisado. Então não importa se o André venha com uma ideia ou uma experiência bombástica, fantástica, falou, a partir de hoje você tem que crer nisso aqui hoje. Isso aqui é regra de fé para a sua vida, porque foi a experiência que eu tive e eu sou o nível. Eu sou o cara que vai validar isso aí. Minha experiência, ela é, vamos dizer assim, inegociável. Você tem que acreditar nela de qualquer forma. Ela é irrevogável. Então, muitas vezes, esse mundo é construído em cima de experiências, tá bom? Então, a minha proposta hoje, ela é simples, difícil, mas eu quero tentar devolver para você a simplicidade existente no Evangelho, no seu poder genuíno, sem maracutaia, sem coisas extravagantes, que é um Evangelho simples, limpo, purinho, sem muita coisa, sem muita coisinha, né? Porque muitas vezes a gente vive
às vezes preso a sistemas que não são do Evangelho. Tá bom?